Eu quero primeiro referenciá-los sobre essa grande necessidade de nós tratarmos as relações raciais para além do ambiente do Brasil, né? Então, quem lhes fala aqui, agora um pouco mais tecnicamente me expondo, né, é um professor, né, antes de qualquer coisa eu sou um professor, né, que tem outras formações, muito rapidamente, um homem que parte de uma família negra numerosa do extremo sul do Brasil, enquanto exceção, porque esse é o termo, exceção, em alguma medida todas e todos que estão aqui são exceções, porque conseguem acessar esses ambientes, né? Esses ambientes que ainda são lidos como ambientes, sim, privilegiados, como o ambiente universitário ou ambientes correlatos, portanto, eu não fujo a essa regra, né? Eu, enquanto exceção, consegui, né, dessa família, né, uma história comum para homens e mulheres negras que vêm da periferia, de 13 irmãos, consegui acessar universidades públicas, dizia o João agora há pouco, fiz 2 segundo graus, muito rapidamente fui para a universidade, com 17 anos eu já estava na universidade, saindo de um ambiente de extrema violência, e quando eu digo extrema, levada às últimas consequências, eu estou aqui apontando para momentos de violência hediondos, né, que tivemos que enfrentar em tenra idade, tudo isso graças superado, e eu entendi muito rapidamente que a educação podia modificar aquele meu ambiente, e com 17 anos já tinha 2 ensinos médios, estava na universidade, dos meus irmãos, fui o único que pude acessar universidades públicas, dos meus irmãos e irmãs, desses 13, né? Então, rapidamente, fui primeiro cursar a minha primeira formação na área da educação, história, lecionei muitos anos, graduação, mestrado e doutoramento, né? Tive a oportunidade já nessa primeira formação em sair no Brasil, ganhei uma bolsa em Buenos Aires e acabei conseguindo acessar o doutoramento lá na universidade pública, né? A UBA, Universidade de Buenos Aires, né? Então, passei 4 anos morando lá, né? Foi uma experiência maravilhosa no início desse século, e depois, né, eu migrei os meus estudos para a área do direito, porque pude perceber que a área do direito carecia, inclusive, de figuras que tratassem, esse duro ambiente do direito, carecia de figuras que tratassem das relações raciais de uma maneira mais contundente. Como eu sou um inquieto, pesquisador insurgente, fui fazer graduação depois, né? Fiz mais 2 mestrados, todos públicos, né? Na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Federal de Rio Grande, ao mesmo tempo concluí os mestrados. O pessoal dizia na época que eu era um louco, João, que não, enfim, não ia conseguir fazer 2 mestrados, eu consegui terminar os 2, já era professor público, me licenciei, né? Consegui terminar os 2 antes do prazo, e aí parti para o doutoramento, né? E aí conheci, né, tive a gratíssima surpresa, né, de conhecer a Universidade Federal de Santa Catarina também, né, dando sequência a uma formação toda pública, amparada por políticas públicas que se diferem de ações afirmativas, né, políticas públicas, né, governamentais do Brasil que sempre ampararam a minha trajetória. Toda a minha trajetória, qual tenha sido na área da educação ou na área do direito, ela é amparada por iniciativas, por políticas públicas governamentais, que têm a sua gênese nas ações afirmativas. Eu estou querendo te dizer que os movimentos populares, sociais, são a gênese de todo e qualquer avanço que possa se materializar em políticas públicas. Todos os diplomas aprovados no século XXI no Brasil, e o século XXI é o momento em que nós temos a aprovação da maior parte dos diplomas públicos de reparação, né? Todos esses diplomas partem do povo, da iniciativa do movimento social, do movimento que vai para a rua, que tensiona, né, de homens, mulheres, com recortes raciais, com recorte de gênero e todos os outros recortes segregados. Os avanços que nós temos enquanto diplomas legais, que são políticas públicas, eles partem primeiro da tensão social, depois se transformam em ações de afirmação, ações afirmativas, com caráter reparatório ou não, e por último, se transmutam, né, em políticas públicas. Isso precisa ficar cristalino, porque nós nunca podemos esquecer daquilo que o João mencionou na fala dele inicial, da nossa ancestralidade, das pessoas que entregaram a vida para que nós pudéssemos, como mulheres e homens, livres, estarmos num ambiente como esse, tratando dessas questões. Pessoas entregaram a vida, e nós devemos isso a essas pessoas, porque nós também seremos, oxalá, lembrados no futuro como quem ajudou a avançar. Nós temos essa obrigação. Se em algum momento nós permeamos ou fazemos parte de um grupo segregado, nós precisamos entender.
sobre o respeito que nós temos que ter com quem nos antecedeu, né? E é por isso que eu nunca deixo de dizer acerca dessas questões. Quando alguém fala na Lei 10.639, na Lei 11.645, na 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial, na 12.711, que é a Lei de Cotas Sociais, com recorte racial, na 12.990, ou agora na 15.142, que aumenta o percentual para pessoas pretas ou pardas em concursos. Quando alguém fala desses diplomas, dessas políticas públicas, é preciso que se saiba que um dia um grupo social saiu para a rua requerendo esses avanços. Isso acontece no Brasil, isso acontece na América Latina. E eu vou agora te provocar um pouquinho sobre essas questões no âmbito para além do Brasil, né? Eu tenho, como disse, sou professor, né? Nós temos aí dezenas de artigos publicados, enfim, nós temos livros, sou autor de alguns livros, estou lançando esse ano o 6º livro, que parte dessa experiência que nós tivemos aí, a partir da cátedra, né, em especial para mim no México, Cuba, né, e é a nossa contribuição, é o que podemos deixar, né? Mas tudo isso tem a sua gênese, pessoal, no movimento social. Não dá para achar que nós caímos de paraquedas, enfim, não. Teve gente que entregou, né, tempo, vida, suor, sangue, para que estivéssemos aqui, mulheres e homens, como disse, livremente tratando dessa temática, né? Então, brevemente, é isso, né? Eu sou, como disse, né, independentemente de qualquer título, um pretenso educador. Hoje eu sou, no Rio Grande do Sul, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, um ambiente institucional muito duro. A OAB é, das instituições todas que conheço, a instituição mais classista e mais racista, pontualmente, né, que existe no Brasil, na minha leitura, né? A muito custo avançamos e conseguimos cotas, né, reservas de vagas para negras e negros em conselhos na Ordem dos Advogados, mas ainda não nas diretorias, é uma briga para essa próxima gestão. Eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil já há quase 10 anos, né? Portanto, muito afeito, muito ligado a essas batalhas, agora em âmbito institucional. Portanto, eu um dia fui perseguido, me lembro, pela polícia, numa manifestação de rua, há muitas décadas atrás, né? Algumas décadas atrás, e hoje ocupo aqui, enquanto advogado, eu também já fui preso, enfim, né? Então tem toda uma longa história para um outro momento, né? Lá em tenra idade, nos movimentos sociais, movimentos estudantis, e hoje eu tenciono, a partir de uma instituição como a OAB, que as relações raciais avancem e pessoas negras possam ocupar mais esses espaços que nós entendemos como de excelência, como de dignidade, né? Espaços privilegiados, digamos assim, né? E resistimos sempre, né, a esse pacto narcísico que nos permeia, né, que é o pacto da branquitude. Veja, não se trata de aqui análises individuais, né, antecipando qualquer compreensões, são assuntos que poderiam ser tratados de maneira muito mais larga, mas diuturnamente determinados corpos precisam lutar contra determinados pactos, né, estabelecidos, e no caso das relações raciais, em especial no que tange a pessoas negras, obviamente os pactos da branquitude. Reitero, e não se tratam de ações ou atitudes individuais, mas sim de pactos chamados narcísicos, pela intelectualidade, sobretudo feminina negra no Brasil, que tanto nos ensina e que acabam freando o desenvolvimento de determinados grupos sociais, né? Esse é o objetivo da nossa contribuição e esse é o objetivo também de estarmos aqui nesse dia, tá bem? Então, vamos lá, eu vou aqui tentar partilhar contigo, tá? Uma referência visual, vamos ver se eu vou conseguir, para a gente que passa falando, passa tratando desses temas aí, cada plataforma tem uma dinâmica. Aqui eu vou tentar partilhar, deixa eu ver aqui. Primeiro, eu vou tentar te mostrar aqui um arquivo que trata do meu relatório final dessa experiência a partir da cátedra. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui para partilhar. Me digam se vai aparecer, por gentileza. Os meus filhos são os meus universitários que me ajudam. Eles me disseram, pai, tu vais partilhar, tem que estar aberto na tela. Senão ele não vai partilhar. Vamos ver se eu consigo aqui. Share, tem um arquivo do Word que eu queria partilhar, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Conseguiu? Acho que tá. Aqui não aparece ainda. Deixa eu ver se vai aparecer agora aí para vocês. Agora sim. Agora sim. Tá ótimo aqui. Tá aparecendo, tá. Bom, deixa eu só
Deixa eu ver se eu consigo fazê-lo correr. Aqui eu quero só mostrar para o pessoal o sumário do relatório. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo mudar aqui, pessoal, o arquivo, muito rapidamente. Janela aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Este aqui. Aparece para vocês um título apenas aí na tela? Sim. O Negro e o Moreno. Bom, veja, esse é o título do relatório, a partir, então, situando aqueles que estão conosco, né? Agora passamos, como nós temos como referência, né? Esse é um evento da nossa cátedra, então eu vou tratar um pouquinho aqui dessa maravilhosa possibilidade que nos foi ofertada, né, a partir de um edital no ano passado, né, de passarmos aí, no meu caso, né, de enfrentarmos aí um estágio, né, chamado de doutoramento sanduíche, no meu caso, né, similar a um doutoramento sanduíche, no México, né, em especial ficamos lotados na Cidade do México, na Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, né, e isso produziu um relatório, que aqui o título está em português, mas obviamente ele é espanhol, já foi inclusive defendido num evento no final lá na UNAM, né, todo em espanhol, mas trata de percebermos aí aquilo que eu chamei, né, de o negro e o moreno. É uma provocação acerca das possibilidades de um comparativo entre a situação do México e do Brasil, no que diz respeito às relações raciais. Vejam, o meu projeto inicial, né, quando nós participamos do edital, temos que apresentar um projeto, o projeto tratava justamente, né, naquela oportunidade, de estabelecer um comparativo dos diplomas legais entre o México e o Brasil, apontando, por óbvio, né, as possibilidades de avanço, quais fossem no México ou no Brasil, né, identificando aqui eventuais pontos a serem otimizados, qualificados, né, e isso foi realizado. Tanto que, até hoje, né, eu estou vinculado enfim, através da minha orientadora, né, lá no México, que foi a professora doutora Elia Vendano. Eu tive a graça de ser orientado, tutoriado lá por uma professora também advogada, né, e uma mulher muito vinculada às questões, às lutas sociais no México. Isso foi um presente, né, um presente da ancestralidade, porque a Elia Vendano, ela é uma referência, esteve no Brasil, né, nos preparando, não é, João? Ela foi ministrar uma cadeira aí, né, antes mesmo de nós embarcarmos, e nós podemos ter aí uma ótima noção, né, do ambiente que encontraríamos no México, mas, pontualmente, no meu caso, ela foi a tutora, né, e ela é uma advogada, enfim, e até hoje, nós ministramos, nesse momento, estamos ministrando, para que vocês tenham uma ideia, um curso à magistratura mexicana, que sofre uma série de embates, né, e percebeu que, né, pela carência do trato do tema raça no México, e logo vou falar sobre isso, a magistratura não sabia lidar com conflitos, com lides que chegam ao judiciário e que tratam das relações raciais, portanto, careciam de subsídios teóricos, do ponto de vista historiográfico, mas obviamente também do direito, né, à luz dos diplomas legais mexicanos, né, e nós estamos aí, eu estou tendo a honra de contribuir com essa formação da magistratura, a partir do contato da magistratura mexicana, a partir desse contato, né, com a minha orientadora, que se tornou uma amiga, né, enfim, uma querida, a professora Elia Vendano, né, que estará agora, logo em seguida, nós estamos aí com outro projeto, né, que vai envolver o Brasil, enfim, inclusive a professora Joana está também nesse projeto, tem coisa muito boa vindo por aí. Né? Também mas estou no projeto. Oi? Já sim, também já está, no projeto. Né? Isso, irmão. Tem coisa muito boa vindo por aí, né? Vai estar muito legal, tenho certeza. Ou seja, entendam assim, a magnitude, como essas coisas, né, essas relações, elas vão se espraiando, as pessoas vão unindo forças, né? Mas o fato é que o meu projeto inicial, né, vou mudar a tela aqui, ele tratava justamente dessa proposta, tá? De fazer um comparativo dos diplomas, né? Uma proposta singela, uma proposta que não inventa a roda, né? Mas que merecia uma apuração mais detalhada. Por quê? Porque, obviamente, a complexidade social, ela faz com que as situações modifiquem e as necessidades modifiquem também. E nós sabemos que o que norteia as práticas todas são os diplomas legais, porque, obviamente, nada pode ser feito
fora da lei. Então, a proposta era identificar semelhanças, diferenças, possibilidades de otimização, de qualificação, e assim foi feito. E aqui eu tenho, depois eu posso disponibilizar para vocês, não há problema nenhum, tá? Na verdade, pessoal, isso se tornou um livro, tá? Um livro que vai ser lançado logo em seguida, otimizado, ampliado, né? Eu e a Hélia vamos estar lançando, será, como disse, né, a minha sexta obra, mas nós vamos aí desde as ideias basilares do contexto da América Latina, mas pontualmente da América Central, né, com foco no México, até essas semelhanças, diferenças e comparativos entre diplomas legais no México e no Brasil. Bom, mas para chegar até isso, né, e agora vou interromper aqui e modificar a referência visual, para chegar até isso, nós tivemos, obviamente, que desenvolver uma pesquisa, e essa pesquisa foi desenvolvida com muitas peculiaridades, né? E acerca disso eu quero tratar pontualmente agora com as pessoas que vão, né, para essa experiência, ou mesmo quem vá um dia, ou quem queira participar, né? Nós fomos para o México, né, e tivemos que identificar exatamente onde estavam, né, os grupos socialmente fragilizados, entenda-se, afro-americanos e indígenas, né, pontualmente. Já lhes digo, né, do ponto de vista estatístico, a população negra, os afro-mexicanos, né, tem uma representação diminuta, muito importante, mas diminuta, dentro do construto demográfico mexicano, né, estão basicamente concentrados numa região que eu pude conhecer muito bem, estive lá algumas vezes, no estado de Oaxaca, que nós chamamos Costa Chica, né, no sudoeste do México, né, lugar lindíssimo, maravilhoso, que pulsa a cultura, vocês vão ver, o México é um país que externa o seu amor pela pátria, sobretudo nessas épocas de final de ano, né, de uma maneira muito pulsante, muito pulsante. Existem datas alusivas, por exemplo, à independência, existem há dias, né, há datas comemorativas que são tradicionais no México, que fazem com que o país vire, efervesça literalmente, né, de norte a sul. Eu pude estar em algumas regiões do norte e do sul do México, né, mas também na costa leste, né, em especial nas regiões, na península de Yucatán. É um país que pulsa demais o seu amor pela pátria, né, mexicana. E a comunidade negra, ela, no que diz respeito à sua concentração, ela está lá na Costa Chica predominantemente. Vocês não vão verificar andando, né, pela cidade do México, vocês vão verificar, né, que a presença de corpos negros circulando, né, ela não é tão comum. Absolutamente não é comum, né? Tanto que o nosso grupo, nós fomos em 8 pessoas, nós tínhamos, em especial, uma colega que estava sempre muito junto comigo, né? Nós criamos uma amizade fantástica, né? Uma ligação fantástica, né? A nossa turma até hoje se fala, semana passada eu estava em Floripa, e a gente se reuniu, foi jantar, e a gente está toda hora se falando, nós temos grupos em comum, trabalhos em comum, inclusive publicamos junto, né? Mas uma colega que estava conosco, a Andresa, inclusive vai defender o doutoramento dela na semana que vem, né? A Andresa Cerqueira, ela é uma mulher negra muito altiva, muito bonita, uma negra retinta, né? Uma mulher impossível de passar, imperceptível pelos lugares por onde transita, né? Então é um corpo incomum na cidade africana, na cidade do México, perdão, né? E com frequência nós vivemos algumas situações um pouquinho delicadas. Claro, todos nós muito firmes, muito talhados, né, na resistência ao racismo, né, porque sim, pessoal, a atipicidade, né, o fato de não ser típico, de ser incomum, ele leva eventualmente a surpresa, nós nunca sabemos, por exemplo, a reação das pessoas. Eu vou aqui dar um exemplo, né, autorizado pela DESA, né, saímos um dia do Walmart, né, na cidade do México, um dos Walmarts, e aí nós passamos e um dos seguranças, né, comunicou para o outro, a Andresa andava um pouco à minha frente, né, e um deles disse para o outro em espanhol, né, como se nós não fôssemos perceber, queres comer um chocolate hoje? Né, apontando para ela, enfim, e tal, né? Então é esse tipo de coisa, né? Obviamente que as mulheres, elas suportam mais, né? Elas enfrentam, né, mais essa questão, por conta do recorte de gênero também, mas essas situações, pessoal, acontecem e vão acontecer, e acontecem, infelizmente, né? Tomara que esteja errado nesse sentido, mas, sobretudo, as meninas do nosso grupo, elas enfrentaram algumas situações bem delicadas.
justamente porque vocês não vão enxergar de maneira comum corpos negros transitando, em especial na Cidade do México. Mas se saírem da Cidade do México, e eu recomendo fortemente que o saiam, né? Porque vão fazer pesquisa, é interessante que conheçam e saibam desenvolver pesquisa de campo, né, independente da adequação metodológica, independente da área, né, como disse, eu sou um crítico às metodologias impostas pelo velho mundo, tenho a sorte também do meu orientador na UFSC, né, o professor Clarindo, ser também um pesquisador insurgente, que resiste a essas formas impostas aí metodológicas, que não se adequam às nossas pesquisas, né? Esse é um papo acadêmico mais profundo, a academia resiste a essas mudanças, mas tem que entender que determinados temas, eles merecem outras formas de abordagem, e não há apenas a validade aquilo que nós conhecemos enquanto rigor metodológico já imposto, né? Então, saiam da Cidade do México, né? Façam isso, participem, né? Nós participamos de muitos eventos fora, juntos ou separados, adequados às nossas pesquisas, como disse, eu e a Andresa fomos muito, né, para Puerto Escondido, uma região belíssima, né? Entrevistamos pessoas, vídeos, né? Encontramos pessoas negras, falamos com comunidades ribeirinhas negras, né? Com pessoas que tradicionalmente resistem, ainda se reconhecem como afro-americanos, né? Num ambiente em que não se discute raça. E é isso que eu quero te dizer, tá? No México, pessoal, não se discute a ideia de raça em contraste ferrenho, tá? Paradoxal ao que nós temos no Brasil. Então, vocês não vão encontrar em nenhum aspecto, salvo nos movimentos de resistência, qual seja dentro das instituições, dentro da UNAM, por exemplo, tá? Nós temos, obviamente, resistência, nós temos algumas pessoas que passam a tratar dessa temática, e alguns movimentos pontuais, sociais ou institucionais, mas em âmbito político-estrutural, a discussão sobre raça é extremamente recente, e nesse sentido, João, a contribuição da cátedra, né, desse trabalho que nós fizemos lá, né, ela já tem sido notada, francamente notada, justamente pela, eu vou chamar aqui de balbúrdia, mas de uma balbúrdia positiva, né, que nós tensionamos lá a partir da UNAM, né, espraiando as nossas pesquisas, alguns ambientes. Vejam que interessante o impacto direto dessa possibilidade, né? E num momento crucial, porque agora, enquanto conversamos, há uma discussão, inclusive eu tenho a honra de estar fazendo parte disso, né, a respeito da Constituição mexicana, que logo será submetida aos legisladores mexicanos para alteração. Nós estamos propondo, e quando eu digo nós aqui, né, de uma maneira coadjuvante, mas eu estou junto ali com a Hélia, nós ministramos aulas na UNAM acerca disso, acerca de uma revisão constitucional, justamente com o objetivo de incluir, né, a percepção sobre afro-americanos e indígenas e a ampliação de direitos para esses grupos socialmente minoritariamente representados, né, e que merecem, obviamente, uma atenção pontual, né. Isso vai ser submetido ao crivo dos legisladores mexicanos. Vejam que isso parte, né, e tomou muito corpo a partir da nossa ida, do nosso trabalho, e não há 1 milímetro, digamos assim, de importância majorada no que eu estou dizendo. É exatamente isso, né? Nós chegamos lá num momento muito crucial, e agora, obviamente, focando um pouco mais, né, na minha pesquisa, num momento crucial em que se pensava propor aos legisladores uma mudança, uma incursão, né, no diploma, na Carta Cidadã Mexicana, na Constituição Mexicana. Ajudamos a materializar a partir desse nosso tensionamento, demos mais fôlego ao que estava se movimentando, em especial liderado pela professora Hélia Vendano. Isso está sendo submetido agora a... Obviamente, o ambiente é muito interessante, né? A partir da presença da presidente Cláudia, né? Que é uma mulher excepcional também, uma referência de coragem, de avanço. Então, é um ambiente muito interessante, mas nós estamos buscando modificar, incrementar, qualificar, resguardar mais direitos a afro-americanos e indígenas. Veja que é uma mudança, pessoal, estrutural, que tende a ser permanente. Observem a importância, né? A possibilidade que temos, e vocês terão, aqueles que irão, né, agora ou depois, terão a possibilidade também de impulsionar mais em muitas áreas, né, essa luta, essa batalha, essa necessidade de percepção da sociedade mexicana a partir da ideia de raça. Veja bem, nós bem sabemos que ideia de raça trata de um construto, né, um construto
que tinha como objetivo impor o que nós entendemos, a partir de uma visão Foucaultiana, como biopoder, né? Como seres humanos escalonados, que valiam mais ou que valiam menos, a partir de referenciais. Mas o fato é que ela traz um impacto social, né? A ideia de não tratar raça e de se dizer no México, não, somos todos mexicanos, portanto não temos que ter ações afirmativas, não temos que ter políticas de reparação, não temos que ter diplomas legais pontualmente tratando da questão racial, porque não há raça, somos raça humana, somos todos mexicanos. O fato do México ter essa interpretação cria um óbice enorme para justamente nós fazermos valer o avanço, né, tão necessário para afro-americanos, minoritariamente representados em espaços de poder e de significância, ou para indígenas. Né? Então, essa é uma batalha ferrenha, pessoal. Ah, professor Fábio, mas o México não tem predominantemente indígenas, enfim e tal. Pessoal, na prática, inclusive, existem alguns, dependendo do estado mexicano, existem algumas vagas reservadas exclusivamente, por exemplo, para parlamentares, que sejam indígenas ou que sejam afro-americanos. Pasmem, não foi 1, nem 2, nem 5 discursos separados por mim de parlamentares ocupando vagas de afro-americanos ou de indígenas nos parlamentos regionais, dizendo o seguinte, olha, eu estou ocupando uma vaga de um afro-americano, porque essa vaga foi resguardada, mas eu não quero ser visto como afro-americano, eu quero ser visto como mexicano. Eu não quero, eu rechaço a ideia da raça. Veja, ainda que ocupando uma vaga reservada, ainda que usufruindo de uma política pública para a reparação, para a garantia da presença daquele corpo em representação a outros tantos corpos incômodos, eu costumo dizer, segregados também na estrutura americana. Porque não tratar, né? Exatamente, alguém menciona aqui, é o mito da democracia racial, exatamente, né? Perfeito, né? Aqui parafraseando a Lélia Gonzalez, é exatamente isso. É o que nós tratamos desde sempre, né? A ideia, né, de uma cordialidade, né? A ideia do mito da democracia racial, né? Traduzindo em miúdos, olha, se não tem raça, se somos todos a mesma raça, né? Não há necessidade de políticas públicas de reparação pontuais. Né? É isso que o México sustenta, defende, e é isso que nós estamos tentando quebrar nesse exato momento em que falamos, pessoal. E vocês terão a oportunidade de contribuir muito com isso, tá? Eu vou passar aqui algumas referências, então veja bem, o meu relatório final, ele trata justamente disso, né? El Negro e El Moreno, perspectivas cruzadas entre o Brasil e o México, né? Puentes de resistência e ecos de esperança, né? Justamente demonstrando que há pontos, né? O meu relatório tende a demonstrar que há pontos a serem qualificados, tanto na estrutura mexicana, não sei se vou conseguir passar aqui, né? Quanto na estrutura brasileira. Não sei como é que passa. Será que eu consigo fazer a transição dos slides por aqui? Fábio, só saindo da tela do Meet, você tem que ir na tela onde Onde ele está? Sendo reproduzido. Isso, onde ele está. Aqui, perfeito. Aí na setinha, isso. Vejam se mudou para vocês aí. Ainda não. Então, apareceu a introdução? Não, só a tela principal. Só a tela principal? Para aí, deixa eu voltar aqui. Tem que ir na página que tu compartilhaste. Na página Qual foi a página? É um PDF? Não, é um Prezi. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se. Compartilha como tela cheia. Mas pode ser que eu tenha compartilhado o PDF. Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu ver se eu compartilhei o PDF. Porque era um. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar o PDF, porque eu penso que compartilhei o PDF. Deixa eu voltar para a imagem. Desapareceu aqui. Deixa eu ver se eu compartilho novamente agora. Vou parar a apresentação. Vou ver se eu compartilho o Prezi aqui. Deixa eu ver. Fábio, tá aí? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Apareceu? Aparece agora sim. Tenta passar para ver. Mudou para vocês, não? Não mudou. Não? Deixa eu ver aqui. Queres passar para Madu a tua apresentação? Madu, posso te passar rapidamente?
Se você Ela precisar, pode me mandar, mas tá aparecendo aqui pra gente já. Só não tá aparecendo a outra página. Transitando não está, né? Só não tá transitando, mas se você quiser, eu posso transmitir aqui também. Te peço essa gentileza. Eu vou parar aqui a apresentação e te mando agora rapidamente pelo WhatsApp. E se tu puderes, por favor, eu te agradeço. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vê, Madu, se vai aparecer para ti, por favor. Mandei o arquivo, Madu. Tá carregando para ti aí. Perfeito. Pronto, me parece ter chegado. Chegou? Fábio. Chegou. Enquanto a Madu vai colocando para nós, queria te fazer uma pergunta já, né? Tu já mencionaste isso, mas eu acho que precisa ficar bem demarcado isso, porque quando a gente extrapola a nossa pesquisa para fora do Brasil, a gente percebe que o Brasil tem uma compreensão sociológica, né, histórica sobre raça, né? E em outros lugares, como o México, ou mesmo aqui na Argentina, né, a invisibilização no campo da ciência, ou o programa do racismo científico, foi tão forte que ele convenceu pessoas do campo das ciências humanas, sociais, das ciências jurídicas, de que, de fato, raça não existe mais do ponto de vista biológico, não existe mais do ponto de vista nem social, nem biológico, obviamente, né? E, portanto, não é uma discussão necessária. Né? Que a discussão necessária ela está em torno da construção de uma identidade nacional, né? E isso é especialmente, me parece, desafiador quando a gente bota uma lente dos estudos raciais no Brasil e tenta enxergar isso na América Latina, né? Como que foi esse choque, né, de cultura acadêmica, principalmente, né? Perfeito. Tal qual acontece no Brasil, pessoal, como o João muito bem coloca, né? Sobretudo o ambiente acadêmico resiste demais a tratar das nossas questões. Nunca foram um ponto, né? E isso é um efeito direto, você sabe, né? Daquilo que nós chamamos de colonialidade, né? O efeito do colonialismo. Vocês sabem disso, né? Veja aqui, séculos de segregação, de subhumanização, né? Determinados corpos, como os corpos negros, tratados como coisas, como não humanos, né? Passíveis de serem literalmente subhumanizados, né? E em muito pouco tempo, né, no pós-abolição, nós vamos tentar aí, de alguma forma, avançar em muitos âmbitos, né? Nós bem sabemos que do século retrasado para cá, estamos falando de 137 anos atrás, né? Depois que termina a escravização, e por gentileza, pessoal, o termo correto é escravização, porque nós tomamos como necessária a ideia de que houve uma imposição violenta para que tudo isso acontecesse, né? Mas vejam, de lá para cá, nós vamos observar que nenhum direito, nenhuma possibilidade de enquadramento social cidadão foi possibilitado, né, para o grupo social de negras e negros largados à própria sorte. Vocês bem sabem. O Estado brasileiro, para chegar no efeito que o João nos traz, né, o Estado brasileiro, no início do século passado para cá, né, manteve aquilo que nós entendemos como controle social através da violência, desde sempre, pessoal. Desde a chegada do primeiro tumbeiro aqui, há 500 anos atrás, né, nós vamos ter a violência como cordão guia para a manutenção, por exemplo, do controle social. Isso se reflete na atualidade e traz como fim a morte sistemática, diuturna e cotidiana de corpos negros. Eu estou mencionando isso porque o tempo avança, né? Além de o Estado brasileiro levar a termo, João, né, a ideia de que corpos negros mereciam ser violados, violentados, literalmente o estímulo, por exemplo, a famílias não afrocentradas, como houve no início do século passado, em especial no Brasil, né? Início do período republicano, civil, em especial, né? Tudo isso vai se refletir na dificuldade, né, de enquadramento, de integração na sociedade de maneira mais digna. Acerca disso, nós vamos ter Florestan, Meucci, toda uma escola sociológica tratando dessas questões. O tempo avança, por óbvio, né? Tanto no ambiente do trabalho quanto da educação, essas dificuldades vão se refletir, né? E eu poderia trazer aqui um sem número de exemplos que materializam essas dificuldades. Mas o fato é que o nosso ingresso na academia, ele acaba sendo tardio e dificultado.
E ainda quando há o ingresso, sobretudo nas décadas de 60 e 70, né? Lembrando que o mundo está emulsionando nesses momentos, nós vamos ter movimento hippie fora na América do Norte, Tropicália no Brasil, nós vamos ter no Oriente muitos movimentos pulsantes, em especial também no continente africano, mas o fato é que nós entramos na academia e aí tentar tratar dos nossos temas se torna um outro desafio. E é por isso que se cria uma rigidez enorme, refletida até hoje, a possibilidade das nossas pesquisas e das nossas metodologias. Ora, eu mencionei, João, no início da minha fala, a dificuldade para que, por exemplo, a oralidade fosse admitida como efetivamente uma fonte, uma referência, né, para que nós pudéssemos fundamentar as nossas pesquisas e, a partir disso, tivéssemos a percepção de outras metodologias necessárias, porque aquelas impostas pelo velho mundo não se adequavam aos temas que queríamos tratar. Eu estou mencionando isso porque o João nos provoca a pensar justamente sobre esse impacto. Olha, e aí, né? Tratar das coisas negras, né? Ainda enfrenta resistência? Sim, enfrenta muita resistência na academia, no Brasil, mas também fora do Brasil. Em especial no ambiente mexicano, pessoal, no qual, como bem dissemos, né? A ideia do mito da democracia racial, ela ainda é muito mais pulsante, e o governo resiste frontalmente. Veja, temos um novo governo, que passa a tratar de uma outra forma, né? Mas até então nós temos uma resistência enorme. Na academia não é diferente. A resistência, João, que a professora Hélia encontra, e alguns grupos, né, encontram, para justamente delimitar o tema raça, é enorme. Veja, institucionalmente, vocês vão perceber isso. Professor Fábio, mas a UNAM tem, João, né, aqui falando para nós, né, entre nós, tem a PUIC, né, vocês vão se vincular, vão conhecer a PUIC, enfim e tal, mas veja, inclusive dentro de um organograma institucional, termos lá uma caixinha onde diz o seguinte, olha, aqui nós temos um programa que vai tratar de diversidade, inclusive de relações raciais, enfim, ter um espaço é um início, mas a efetividade disso, né, a continuidade, sempre depende de luta, né? Não vai ser diferente na UNAM. Eu estou sendo aqui muito respeitoso nessa análise, porque sou muito grato à acolhida que nós tivemos. No entanto, assim como o João muito bem provoca, é impossível não perceber a resistência institucional a tratar das nossas questões, a percepção da ideia de raça e o quanto isso se reflete na produção científica que se pretende de qualidade. Porque uma coisa é escrever qualquer coisa, é dizer mais do mesmo, é corroborar com as noções, inclusive científicas postas. Outra coisa é uma proposta disruptiva, insurgente. Isso depende de coragem, isso depende de qualidade, de aprofundamento, né? E para nós, pesquisadores brasileiros, sobretudo mulheres e homens acostumados a essas pesquisas insurgentes, eu costumo dizer, nós temos uma forma de agir, nós temos um afã, um ânimos, nós dizemos na área do direito em especial, né? Uma vontade de, né? E isso encontrou, de fato, pessoal, não dá para dizer que não, resistências, inclusive, né, para a produção de saberes científicos a partir dessa experiência, né? Reitero, estou sendo aqui muito respeitoso, né, a todos os profissionais, né, professores e professoras que nos acolheram, sobretudo na PUIC. No entanto, não raras as vezes, nós identificamos a carência de um conhecimento científico mais profundo sobre relações raciais, sobre ideias, sobre epistemes, né, sobre referências. Ora, eu quero tratar de Pico Agosino, eu quero tratar do Fanon, eu quero tratar da intelectualidade, por exemplo, negra brasileira, negligenciada por tanto tempo, e agora resgatada heroicamente pela nossa geração e a geração passada, né? Enfim, trazendo os nossos temas, trazendo Lélia, trazendo, enfim, né? Todas as referências que nós temos, né? Nós queremos tratar disso, né? Mas a academia tende a repulsa acerca daquilo que não conhece. Tende a não validar o conhecimento que desconhece. A academia tende a taxar como panfletário o conhecimento que a amedronta. Então é esse o ambiente, isso precisa ser dito, e nós dizemos frontalmente, de maneira fundamentada sobre essas questões. Então esse ponto que o João nos traz é muito pertinente, sim, né?
a despeito do que acontece já no Brasil, vocês bem sabem, ainda que estejam iniciando mestrado ou iniciando doutoramento, vocês já sabem disso, né? Há uma resistência enorme às nossas temáticas em todas as áreas, né? Nós contamos, pessoal, com pessoas que nos ajudam e que fazem as coisas avançarem, qual seja nos colegiados, nos programas de pós-graduação, mas institucionalmente, às vezes, isso faz parte de um programa, mas demora a se materializar. O programa de uma gestão, mas demora a se materializar. Porque nós temos aí um professor João, nós temos uma professora Joana, nós temos o pessoal da Cata, mas algumas pessoas que, beleza, mas nós temos uma imensa população acadêmica que coordena posições e que resiste, nós bem sabemos disso, e a UFSC é um locus excelente para isso. Veja, e fora da UFSC também, obviamente, né? Mas eu encontrei, pessoal, olha, eu estive desde sempre em universidades públicas, né? Eu fiz mestrados na Federal de Rio Grande, na Federal de Pelotas e tal, e olha, encontrei algumas resistências, mas também encontrei resistências na Federal de Santa Catarina e nem se fala, né? Na UNAM, que engatinha a tratar dessa temática, e não apenas na UNAM, pessoal, nós tivemos acesso a outras universidades, participamos, inclusive está aberto aqui, fica a provocação, estão abertas as inscrições para o Congresso Afro-Americano e Indígena, que acontece na universidade... Agora, 1º a 5 de dezembro, né? Afro-Indo-América. Afro-Indo-América, fantástico, fantástico, de um grupo maravilhoso. Foi neste congresso, nós apresentamos trabalho, né, a partir da cátedra, e conhecemos, né, pessoas de várias partes do mundo, e foi o que criou a ponte para nós irmos para Cuba, João, né? Depois conhecemos grupos, né, que tratam dessas temáticas em outros ambientes, em alguns aspectos lidos como hostis, eu não estou mencionando pontualmente Cuba, mas que nos falaram sobre as lutas em outras partes da América Latina, Colômbia e tal, e eu pude estar, eu passei também na Colômbia, enfim, né? Eu acho que do nosso grupo, né, João, acho que fui o que mais incomodei um pouquinho, acho que eu fui o que mais saí para eventos fora, né? Só no Brasil eu tive que vir para palestrar em 2 momentos, tudo autorizado pela CAPES, tá, pessoal? Se atentem sobre isso, não vou entrar nessas questões, mas vejam, toda vez que forem sair do domicílio que vocês vão estudar, quando estiverem fora, se estiverem sendo financiados pela CAPES, outras agências de fomento, vejam, leiam os regimentos, documentem tudo, cumpram tudo, para que vocês não percam a bolsa e não tenham que, por exemplo, devolver dinheiro. Atentem sobre isso, hein? Fica aqui a dica, pessoal. Por um outro momento, posso falar das nossas experiências, né? Mas tomem esse cuidado. O fato é que o João tem muita razão. Há uma resistência que não pode ser negada, né? Mas nós estamos aí para quebrar essas barreiras, né, pessoal? O tempo avança, eu quero aqui apenas perpassar aqui esse relatório, uma síntese visual do relatório que nós apresentamos, né, no final dessa maravilhosa experiência, mas que trata das relações raciais ampliadas, né? Então, se tu puderes ir passando, por gentileza, Madu, eu sei que nós temos um tempo limitado, né? Enfim, se deixa a gente ficar falando aí, os temas são muito amplos, né? Veja, porque o negro e o moreno, né? Enfim, esses conceitos, nós bem sabemos, né? Eles são interpretados de maneira diversa, tanto a ideia de moreno no Brasil, inclusive para o movimento negro, do qual faço parte, né? Eu mencionei, eu componho o Movimento Negro Unificado, a Coalizão Negra de Direitos, mas desde sempre, né? O negro que milita, a negra que milita, por exemplo, não quer ser chamado de moreno, nós bem sabemos o impacto que isso tem no Brasil, né? Inclusive para uma questão de resistência, né? De sublinhar a nossa resistência às segregações, né? Justamente por conta, né? Em outras falas, em outras discussões, eu faço, né, uma leitura meticulosa, historiográfica, desde a história recente do Brasil, e recente, pessoal, porque, veja, a historiografia do nosso Brasil não se limita aos últimos 500 anos. Nós devemos respeito às irmãs e irmãos indígenas que já estavam aqui e que desde sempre tiveram a sua historiografia negligenciada, apartada. Portanto, sempre que formos fazer a leitura, nós precisamos tratar da história recente do Brasil, né? Em outras falas, em outras discussões, nós fazemos uma leitura pormenorizada, demonstrando o quanto houve de subhumanização, de coisificação e os impactos disso na atualidade, que levam à morte sistemática e ao genocídio da população jovem negra, né? Eu demonstro com dados, com estatísticas, com gráficos, de maneira irrefutável, tudo que nós estamos publicando, e ao fim e ao cabo demonstramos que
matando a juventude, como está acontecendo no Brasil, a partir da ação do Estado, eu mato o futuro. Porque se eu termino com a juventude, eu comprometo o futuro. Né? Eu estou mencionando isso porque no movimento negro nós resistimos demais a termos que tendem a suavizar, inclusive aquilo que trata do nosso pertencimento. Então, eu trato lá no México, expliquei para eles, né, a ideia de como é visto, né, o termo moreno no Brasil, que tem um significado diferente no México, pessoal. No México, ao contrário, não se diz negro, se fala sobre moreno. Então veja que, quando eu me deparei com essa questão, olha, bom, lá eles admitem o moreno, mas parei um pouquinho. Qual é a representação do moreno no Brasil, do moreno no México? É um ponto que merece digressão, que merece ser tratado para que as pessoas compreendam, né? Lá não tem problema, tá tudo certo dizer moreno, né? Mas num outro contexto, pessoal, porque se rechaça a ideia, né, justamente da discussão de raça, né? Justamente porque impera, né, a ideia do que nós conhecemos no Brasil como o mito da democracia racial. Pode passar, por favor, Madu, por gentileza? E, para além disso, né, e aí eu fui tratar também da ideia do negro no México, né? Bom, cadê o negro no México? Como é que tratam, como é que falam, onde estão? Né? E aí nós fomos encontrar essas pessoas, né? Uma representação diminuta no México. Veja bem, dentro do construto demográfico mexicano, nós vamos ter aí, pessoal, menos de 1,5% da população efetivamente é tida, né, como população afro-mexicana, negra, né? Estão prioritariamente concentrados, eu já mencionei a vocês, lá no estado de Oaxaca, na Costa Chica, né? Belíssimo, lindíssimo, não deixem de conhecer, se puderem, tá? Por favor, vão lá, tá? Vão para, enfim, né? Tem tanto lugar para ir, tem tanta coisa, tem tanto registro aí nas nossas redes sociais, mas vão lá, né? Vão falar com essa gente, quem for tratar, né? Que não importa se, olha, a minha pesquisa, por exemplo, minha pesquisa prioritariamente é documental. Isso não me privou, né, de ir lá, né, de entrevistar, de gravar as pessoas, de ouvir, né, enfim, de sentir lá, de vivenciar, né, com aquelas pessoas a lide negra, as impressões negras, né, inclusive as fragilidades e as faltas de percepção, né, de um povo que, sim, está segregado num cantinho do México, né, lá no sudoeste, né, e que não possui ocupação, ocupa espaços lidos como espaços de relevância ou dignidade dentro da estrutura, sobretudo, da estrutura socioeconômica mexicana. São povos, são pessoas, são grupos social e economicamente muito fragilizados. Veja, ainda que haja um amparo estatal, né, um amparo mínimo estatal, tanto para indígenas quanto para afro-americanos, né, estão longe de uma pujança, de representarem um grupo de pujança econômica, muito antes ao contrário, pessoal. Mas vejam, isso não quer dizer que não haja, por exemplo, felicidade, só que a felicidade tem como raiz, né, outras questões, em especial no México, intimamente vinculadas às vertentes culturais mexicanas. Né? Torno a dizer, é um povo que pulsa alegria, que ama a sua nação, né, e que, para além disso, a despeito dos problemas todos socioeconômicos, consegue ser feliz. Né? É uma lição da qual não se pode prescindir realmente, né, vivenciando, né, convivendo, e sobretudo nesses espaços fora da Cidade do México. Só quero aqui fazer um apontamento para quem for para a Cidade do México, pessoal. Né? A Cidade do México é um outro panorama, tá bem, pessoal? O contraste da Cidade do México, que tenta reproduzir aquilo que eu chamo de American Way of Life, né? O estilo de vida americano, né? Em cada esquina vocês vão ver um 7-Eleven, um Oxxo, e, pessoal, o nome certo é Oxxo, tá? Não é Oxo, tá bem? Vão ter 7-Eleven, vão ter Oxxo, enfim e tal, é o American Way of Life, né? Em especial eu morava no Passeio de la Reforma, né? Do Passeio de la Liberdade, onde está o Ángel de la Liberdade, vocês vão ver lá, vão conhecer, eu tenho certeza, mas ali é uma outra vibe, pessoal. Ali nós estávamos a quadras da Embaixada Americana e tal, enfim, é um espaço nobre, de fato, tá? Mas tem que sair dali, para conhecer realmente, né, o México profundo, né, tem que sair dali, tá bem? Para ter realmente, para viver, para pulsar a realidade, né, do México. E aí, então, eu emergi, eu identifiquei, não, que negro no México não é tratado, não é visto, não é falado, e o impacto disso nas políticas públicas, ele é notório, né?
e praticamente inexistente. Porque se não reconhece, né, que há esse recorte racial, não precisa se tratar de reparação, portanto, né, e não precisa se tratar de ações, se considerarem ações afirmativas e, portanto, de se materializar em políticas públicas. Né? Então, há uma carência enorme, ainda hoje, reitero, constitucionalmente estamos discutindo sobre isso, né, o México discute sobre isso agora, a partir de uma proposta, para dizer que tem a honra de fazer parte e que vai ser levada ao crivo dos legisladores. Bom, o México, vocês vão ver, né, vão encontrar rostos diversos, em especial na Cidade do México, mas saindo, né, do ambiente da Cidade do México, né, as características elas vão se tornando mais comuns, fenotípicas, inclusive, mexicanas. Né? As pessoas são muito semelhantes e nós vamos observar que a imensa maioria das pessoas não tem uma compreensão de diversidade como nós temos no Brasil. Né? Eles se entendem como iguais, invariáveis do ponto de vista fenotípico e, portanto, invariáveis também, né, do ponto de vista racial, a partir dos conceitos que nós entendemos de raça, né, qual seja problematizados a partir da biologia ou a partir da sociologia. Né? Então, não há essa percepção, ainda que hajam rostos diversos. Por favor, Madu, pode passar. Aí nós estamos avançando, né? Nós vamos tratar de alguns conceitos que são chave, né? Levar ao México, pode avançar, Madu, por gentileza. Né? Como a ideia da raça, né? Como construção social, o quanto, né, de tudo isso, nós bem sabemos no Brasil, né? Foi utilizado para estabelecer aí, a partir de uma ideia, inclusive, de biopoder, a segregação, né? A partir de uma construção social, determinando que corpos valiam mais, que corpos valiam menos, né? E o quanto, né, isso impactava na vida das pessoas, e mostrar, inclusive, para aquela população diminuta mexicana, quando eu digo mostrar, a pessoa é com muito respeito, né? Ninguém sai daqui para ensinar as pessoas num outro país, isso é uma pretensão, enfim, né, que não se deve considerar. O que nós queremos dizer é que nós vamos levar as impressões a partir de um outro locus de análise, né, da estrutura brasileira acerca dessa ideia de construção de raça, né, a partir de um viés social e para o que isso foi utilizado, né, demonstrando, inclusive, como aconteceu no Brasil, que reduz a termo, né, inclusive no século passado, né, de forma muito recente, né, que determinados corpos eram descartáveis, incômodos e, portanto, descartáveis, e, em última análise, matáveis. Esse é o termo que nós usamos, né, em favorecimento de outros corpos, né, que não eram lidos como incômodos. E, a partir dessa ideia dos efeitos da construção da raça no ambiente brasileiro, nós conversamos, né, expusemos a alguns ambientes, né, no México, né, o quanto disso poderia estar acontecendo. E nós constatamos, para nós, referenciados no Brasil, por exemplo, né, que isso estava nitidamente acontecendo lá. Tanto que se resiste a políticas públicas, né, se resiste a tratar de raça pontualmente, né, e se resiste a perceber que sim, que esses corpos, que há corpos também lidos como, eu não vou usar a expressão descartáveis, né, mas eu usei lá, né, está num trabalho que apresentei lá, mas como incômodos que não devem estar em determinados meios, né? E é muito sutil a segregação, o efeito, né, da ideia de raça enquanto construto social no ambiente mexicano é muito sutil também. É todo mundo igual, o Estado garante o mínimo, de fato garante, né, tanto para indígenas quanto afro-americanos, acesso à saúde, à educação, enfim, mas, né, é isso, né? Vai até a página 2. Avanços praticamente não existem, né? Garantias de ocupação de espaços de relevância, ou lidos como dignos, ou espaços de poder, de tomada de decisão, praticamente inexistem para determinados recortes raciais. Por gentileza, Madu. E aí, então, se materializa o que nós entendemos como sistema de poder, que não fica na mão, né, obviamente, desses grupos minoritariamente representados e que são lidos como comuns, né, e, portanto, não merecem, né, nenhum tipo de atenção especial, né. Em contraste a isso, eu quero aqui trazer o recorte de gênero, né? Nós vamos observar que sim, né? No México como um todo pulsa a ideia de um cuidado a partir do ponto de vista de gênero, e veja, isso foi um avanço, né? Uma vitória, né, de movimentos de mulheres mexicanas,
desde as últimas décadas agora, é recente, pessoal. E aí nós temos realmente, notadamente no México, vocês vão ver, existem, por exemplo, no sistema viário, né, de metrobus ou de metrô, né, que são coisas diferentes, vocês vão ver, existem vagões apenas para mulheres, assentos apenas para mulheres, vocês vão ver que, inclusive, para esperar o trem, o vagão, o metrobus, existem espaços apenas para mulheres, né? Isso é muito, realmente, pulso. Existem centros de referência para acolhimento de mulheres em vários locais, distribuídos em várias cidades. Isso a gente observou, eu observei em Hidalgo, eu observei em Oaxaca, eu observei em Cancún, eu observei, enfim, até em Isla de Mujeres, tinha lá um centro de referência, que era o Caribe, Boiando, uma ilha do Caribe que pertence ao México, né, na qual eu estive também, tinha centro de referência para mulher. Então, o que eu quero dizer, né? A questão de gênero, ela é muito observada, pessoal. Isso é, assim, exemplar, né? Muito interessante, vocês vão ver, tá? E se vocês sentarem por descuido, um homem sentar no assento rosa, o pessoal vai ali ou se um homem for esperar no lugar das mulheres, né? Esperando ali o metrobus, né? Vai ali o guarda, o segurança, olha, só precisa ser retirado aqui, né? Enfim, é realmente muito, muito respeitado isso, é muito interessante. É um exemplo para o mundo, que acontece no México, do ponto de vista de cuidado com as questões de gênero, tá bem? Em que pese, nós saibamos que o México é rota para tráfico de mulheres, essa é uma outra questão, pessoal, tá? Enfim, a ser discutida num outro momento, mas existe esse paradoxo, tá bem? Por gentileza, Madu. Obviamente, né, eu distingo, né, tenho que distinguir no relatório, né, a ideia de racialidade e de identidade, né, as influências diversas, né, o que fundamenta uma questão ou outra, e aí eu puxo lá a Lélia Gonzalez, né, no Brasil, e vou demonstrando para eles um pouquinho também sobre a intelectualidade negra, né, mas eu uso outras mulheres intelectuais negras que me ensinam muito, né, eu exercito aquilo que o Rubem Alves sempre nos ensinou, né, que é a escutatória, né? Eu vejo muita gente falando sobre oratória, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de ouvir mulheres, sobretudo mulheres negras, eu exercito a escutatória, né? E aí eu trago, né, a partir do viés de intelectuais negras, as diferenças entre racialidade e identidade, né, o quanto isso vai impactar nos movimentos sociais e, ao fim e ao cabo, determinar a ideia de igualdade, diferenciando de conceitos como equidade, né? Nós bem sabemos, são conceitos diferenciados, né? A boa ciência precisa estabelecer premissas que são básicas, para muitos de nós são questões comuns, das quais tratamos a vida inteira, né? Mas, em alguns ambientes, eles precisam ser bem demarcados, né? Em especial, em cumprimento, né, à honestidade intelectual que nós devemos ter, né? Pode passar, Madu, por gentileza. Avançando, pessoal, né? Aí passamos, né, ao contexto racial da América Latina, e eu faço toda uma análise, pode passar, eu faço toda uma análise justamente do mito da democracia em várias partes, em que estar, porque eu não estive só no México, né? Enfim, já tive a oportunidade de estar em outros países da América Latina, sempre tratando dessas questões, né? E aí eu vou traçando um paralelo e demonstrando como essa coisa, né, como essa ideia do mito da democracia racial, ela é utilizada justamente para conter os avanços, as pretensões na materialização de políticas públicas, de diplomas que possam abraçar, garantir o avanço, o desenvolvimento, a presença e a otimização, né, desses grupos em espaços tidos como espaços de poder, de dignidade. Interessante falar sobre isso, pessoal, porque nós temos uma discussão no Brasil, né, sobre políticas públicas, e as pessoas esquecem, né, dos textos legais, e os textos de reparatórios no Brasil, os diplomas, eles não tratam apenas, né, vou dar um exemplo aqui da 12.711 e da 12.990, trata do ingresso na educação ou na carreira, na investidura, na carreira pública, né, não trata apenas do ingresso, trata da permanência nesses espaços, né, que é muito dificultada muitas vezes, mas não só da permanência, o texto traz sucesso, né? Então trata do êxito efetivo, né? E as pessoas esquecem muitas vezes de discutir isso, né? No Brasil ainda é uma discussão premente, inclusive do ponto de vista jurídico, nós temos discussões diversas. No Rio Grande do Sul, eu devo ser o jurista que mais demanda contra universidades públicas por conta da não percepção sobre a permanência prevista em lei e sobre o sucesso, sobretudo de meninas e meninos, homens e mulheres, negras e negros, que ingressam, por exemplo, nesses ambientes educacionais a partir das vagas reservadas a autodeclarados pretos e pardos, né? Se não sou o que mais demanda sobre isso, devo ser
um dos que mais demanda no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas lá, né, tratando no México, eu preciso dizer, né, e aí eu preciso mostrar de maneira respeitosa e sutil, né? Tem vídeos nossos falando, tem vídeos tratando sobre isso, né? Eu me lembro que o João fez várias introduções nos nossos eventos lá de apresentação na PUIC, né, João? E tal, em que a gente podia apresentar os trabalhos, e aí muito sutilmente, quando a gente apresentava, em especial eu, quando perpassava o tema, né, do mito da democracia racial e elencava outros espaços da América Latina, chegando por último ao ambiente mexicano, demonstrava de maneira sutil que o México inobservava também essas diferenciações e que isso, obviamente, era um entrave para o avanço desses grupos minoritariamente representados. Porque se eu considero um mito, tá tudo bem, eu não preciso me preocupar com reforma constitucional, com atenção pontual, com respeito às peculiaridades dos afro-americanos que estão lá na Costa Chica, lá em Porto Escondido, enfim, né? Claro, mas com muito respeito, porque a gente não pode, com muita tranquilidade, sensibilidade, num tom sugestivo, porque eu não posso chegar numa outra nação, num centro acadêmico que é referencial no mundo, porque, pessoal, quem vai para a UNAM, precisa lembrar, está indo para uma das maiores universidades públicas do planeta, a universidade que referencia a América Latina. A UNAM tem aproximadamente, pessoal, 360 mil alunos. Vocês sabem o que é isso? Vinculados a todos os programas? Isso é maior do que, ouso dizer, né, a imensa maioria dos municípios no Brasil, pessoal. 360 mil alunos. Não é pouca coisa, né? Referencia o mundo. A UNAM referencia o mundo. É uma das universidades mais antigas desse planeta, né? E é da América Latina. Então, dizer isso num ambiente com esse peso requer um cuidado, uma tranquilidade, enfim, né? Como deve ser, né? Em qualquer espaço, mas dizer que, né? Olha, pessoal, né? Como quem não quer nada, não está rolando aqui, o pessoal não está entendendo muito bem, né? Né, parece não estar considerando muito que tem gente, tem afro-americano aqui que está segregado, né, tem indígena que está segregado, e não o mito, né, não está, ele impera aqui também, ele precisa ser discutido, né? Então, com muita tranquilidade, de maneira fundamentada, cientificamente fundamentada, porque vocês sabem bem, tratar das nossas questões requer um cuidado redobrado, é aquilo que o Mano Brown dos Racionais sempre disse, né? Nós temos que fazer 2, 3, 10 vezes mais, né? 10 vezes melhor para chegar no mesmo ponto, né, que outras pessoas que, enfim, não precisam. Então tem que ter esse cuidado. Por gentileza, Madu, por favor, avançando e já arrumando aqui para te entregar a palavra. Também trato, obviamente, dos efeitos, né, do colonialismo, que nós chamamos de colonialidade, eu vou demonstrando. Aí eu faço, depois posso disponibilizar o relatório, eu abro uma aba, né, uma secção do meu relatório para tratar, né, de dados, né, porque aí, pessoal, eu trabalho muito com gráficos, com dados e tal, porque aí o argumento se torna irrefutável. Ah, professor Fábio, mas os órgãos de controle nem sempre têm dados fiéis. Bom, mas é com o que eu posso trabalhar, né? Eu só posso trabalhar com aquilo que está registrado nos órgãos de controle. E aí eu vou lá e eu demonstro, né, o efeito do colonialismo, né, dentro das instituições mexicanas, e aí é cristalino, porque aí, bom, eu já faço isso há muito tempo no Brasil, né, no México foi muito mais tranquilo de fazer, porque tornam a dizer, pessoal, aí eu mostro para eles, né, os discursos de deputados e deputadas, inclusive pessoas ruivas, fenotipicamente, inquestionavelmente ruivas, eu me lembro de uma deputada que eu usei, ocupando o espaço reservado para um afro-americano no parlamento, se não me engano, de Hidalgo, né, e tá lá na vaga da negra, na vaga do negro, e aí eu digo, pessoal, né, vamos botar aqui, vamos tentar rememorar aí como é que é uma pessoa negra fenotipicamente, aí tu tem que estar brincando, olha, os traços negroides são mais ou menos assim, pessoal, e tal, né, mas vamos comparar aqui, e aí fica um pouco, aí o pessoal começa a se dar conta, não, mas para aí, realmente, vejam, nós não estamos ensinando nada, e não havia essa pretensão, mas nós levamos um outro olhar, né? Um olhar um pouco mais incisivo, um pouco mais pontual, com o objetivo de contribuir, né, para essa percepção sobre a necessidade do avanço e da materialização de políticas. Por gentileza, Madu. E aí a invisibilização dos afro-mexicanos, que também, paradoxalmente, eu chamo de paradoxo da invisibilidade. Esse é o nome que eu dou, né? Porque nós temos um volume demográfico
obviamente, considerável, né? Do ponto de vista da necessidade de cuidados pontuais, né? Mas afro-americanos e indígenas, juntos, eles compõem grande parte da população mexicana, pessoal, né? E estão completamente invisíveis nos espaços de tomada de decisão. É o paradoxo da invisibilidade. Não há como desprezar o volume populacional, em especial quando eu considero afro-americanos e quando eu considero indígenas, né? E não entender que há um paradoxo aqui, né? Que é um paradoxo latente lá na realidade mexicana, né? E vou mostrando para eles em especial, eu recorto, né? Para os afro-americanos, que não são pouca gente, não, pessoal. Nós estamos falando, né, de alguns milhões de pessoas, né? Que simplesmente não encontram guarida, não estão presentes em qualquer espaço que é tido como espaço digno lá no contexto mexicano. Muito antes, ao contrário, né? São populações predominantemente ribeirinhas que estão num espaço, né? Num espaço litorâneo muito bem delimitado e que tu não encontra em outras partes do México. Veja, eu tive a oportunidade de estar no norte, de estar no leste, né? De estar no sudoeste, né? Fomos até a fronteira da Guatemala, né? Nós fomos enfim, para Chichén Itzá, nós fomos enfim, para espaços, visitamos, né? Localidades, enfim, né? Astecas, sobretudo, maias, enfim, e a gente não encontra, né? Pessoas negras realmente, enfim, mas existe um lugar em que elas estão concentradas. Eu tenho que mostrar, né, que essa invisibilização ela não é casual, né? Também foi intencional no construto da República Mexicana. E aí eu vou garimpar, eu vou lá e garimpo, né, alguns documentos que vão demonstrando, né, esse movimento de espremer o grupo, sobretudo de afro-americanos, para aquele espaço e que não houve casualidade. Aí eu pergunto às pessoas, olha, será que houve casualidade? Eu as provoco, será que houve casualidade aqui? Será que não houve? Será que foi intencional nesse momento da historiografia mexicana e tal? Enfim, e as pessoas vão percebendo, né? Ou pelo menos vão considerando, né? Se já percebiam, vão considerando que essa invisibilização, ela não obedece casualidades, ela foi intencional, né? Tal qual a segregação de negras e negros no Brasil, a criminalização intencional, né? Vocês sabem, o Brasil cria tipos penais no início do século, né, que apontam para a população ex-cativa, ex-escravizada, que foi libertada. Vamos ter o batuque sendo criminalizado, o samba. Eu tenho inúmeros, tem um artigo que eu publico, João, em que eu mostro lá pessoas sendo presas ou apreendidas, quando eram menores de idade, portando pandeiro. O crime da pessoa era estar com pandeiro, entendeu? Religiões de matriz africana, capoeira, vocês bem sabem. O ócio, né? Comum para quem não podia ter um enquadramento profissional formal no Brasil, né? Tudo isso está lá nos autos de prisão nas cadeias públicas do século passado, tudo registradinho e tal, enfim. Né? Para quem apontava essa criminalização intencional? Obviamente, para o grupo dos ex-cativos, né? No México é um pouquinho diferente, pessoal, mas sim, há uma intencionalidade perceptível ao pesquisador atento, né? Sutil, mas que foi empurrando essas pessoas para esse espaço, né? Então, a gente vai mostrando ali com respeito e tal, e eles vão se dando conta, se mexendo na cadeira, sabe quando a pessoa fica um pouquinho, né, desacomodada e tal, mas nos cabe também dizer com respeito, né, sobre essa contribuição que pode ser incômoda também, mas que merece ser tratada, né? Por gentileza, Madu, vou mando para o fim já. Pode passar. Aí a marginalização indígena, né? Nós temos aí, pontualmente, preciso tratar no ambiente mexicano da questão indígena, e aí eu trato, eu vou demonstrando os índices, pessoal, vocês, para quem quiser, depois do meu relatório, né? Eu vou em todos os âmbitos, né? Todos os indexadores sociais que referenciam, por exemplo, os índices de desenvolvimento humano estipulados pela ONU, né? Lembrando que a nossa cátedra é vinculada à cátedra da Unesco, né, de Educação para as Relações Raciais, que obviamente é o braço, né, da ONU para a educação. Então eu vou lá, busco os dados da ONU, que referenciam o IDH, e vou analisar no México e vou verificar que sim, né, indígenas são postos à margem, eu mostro a eles, né, em que pese hajam cuidados genéricos, que estão postos à margem, eu vou demonstrando a partir dos indexadores sociais o quanto isso é premente, o quanto isso é latente na realidade mexicana, né? Por gentileza, Maduro.
Bom, e aí eu vou analisar também, não poderia deixar de analisar, né? Fazer um comparativo, e aí vem a alma, o cerne do relatório. Eu vou analisando as políticas públicas já materializadas no Brasil e no México, né? Porque sim, o México tem algumas políticas públicas que estão materializadas, pessoal, e algumas que estão avançando, enfim, são poucas, mas, inclusive, tem pontos que estão um pouquinho mais adiantados do ponto de vista da reparação, né, de grupos segregados do que o Brasil. Né? Eu trago a questão de gênero, mas no que diz respeito à questão racial, eu vou fazendo um comparativo pontual. O México possui comitês, já criou um comitê para tratar dessas questões pontuais, está dentro da estrutura do Poder Executivo Central mexicano, né, nacional. Então tem alguns pontos interessantes, e aí eu vou entrelaçando, vou dizendo o seguinte, traduzindo aqui em miúdos, olha, isso que está acontecendo no México podia ser, inclusive, utilizado no Brasil para otimizar. Os diplomas de reparação brasileiros, eles podiam ser adequados, né, que a realidade mexicana, dessa ou daquela forma e tal, enfim, respeitando parâmetros, estabelecendo percebendo realidades regionais e buscando as adequações necessárias. Eu vou traçando, né, um paralelo entre as políticas de reparação no Brasil, eu primeiro as nomeio, as explico para o meu interlocutor mexicano, por exemplo, e depois eu vou fazendo um comparativo. Pode passar, Madu, por favor? Eu faço essa comparação, como disse, né? Pode passar, Madu, por gentileza. E aí eu vou lá, pessoal, lembrar, né, dos maravilhosos movimentos sociais, tanto no Brasil quanto no México, que são fortes, né? E o pessoal vai para a rua mesmo, né? E aqui eu estou falando de vários recortes, tá? Não apenas movimentos sociais que tratam da questão racial, mas o México tem uma questão, né, muito forte que ampara a comunidade LGBTQIAPN+, né? Não é o país mais transfóbico do mundo, porque nós sabemos que esse título é nosso, no Brasil, né? Mas lá também há uma resistência enorme. Quem permear, né, quem estiver lá na Cidade do México, vocês vão estar na Cidade do México, não deixem de visitar a Zona Rosa, né? Um ambiente festivo, muito interessante, muito legal, né? Um ambiente no centro, perto do Passeio de la Reforma, né, que é um ambiente de encontro da comunidade LGBTQIAPN+, lá no México, isso pulsa muito lá, né? Mas movimentos de mulheres, movimentos que contestam as estruturas postas, o Poder Judiciário sofreu demais os avanços dos sindicatos, né? Entendendo o sindicato dentro da estrutura, obviamente, né, do poder instituído, mas também de grupos correlatos que apoiavam a reforma do Poder Judiciário. É um papo para um outro encontro, mas o Poder Judiciário mexicano passou por muitas pressões, vem passando por pressões, né, do ano retrasado para cá, e isso acabou culminando, né, com a possibilidade, inclusive, pessoal, da eleição dos membros do judiciário para que haja uma representação mais fiel do povo, entendeu? Mexicano nessas. E também sobre as discrepâncias no funcionalismo. A magistratura ganhava muito dinheiro, o funcionalismo ganhava muito menos. Então, o pessoal vai para a rua. Não serão raras, eu acredito, as passeatas que vocês vão ver lá, né, em especial na Cidade do México, porque o pessoal vai para a rua e se manifesta. São hiper organizados. Inclusive, eu tive a impressão que vão mais para a rua do que o Brasil, né? E por causas tão legítimas quanto o Brasil, ultimamente tem saído para a rua, enfim, por questões, enfim, que podem ser questionadas. Mas, né, no México, o pessoal vai para a rua muito, né? E vocês vão ver isso. Então, não dá para não falar sobre os movimentos sociais. E eu disse no início dessa conversa que a gênese dessas mudanças todas, ela está, né, no movimento social, está nas pessoas que vão lutar, vão para a rua, isso se torna depois, né, ação afirmativa e depois, então, política pública, né? Por favor. E aí, então, eu estabeleço, por fim, no meu relatório, né, algumas possibilidades respeitosamente sugeridas, né, de caminhos a serem avançados, né? Enfim, aí eu vou indexando ali as possibilidades na educação, na saúde, vou pegando, né, elementos brasileiros, demonstrando como é que acontece, como é que poderia acontecer no México, enfim, né? E vice-versa também, algumas questões, né? A questão indígena, para que vocês entendam, né? Se o Brasil é um referencial para o México, por exemplo, no que diz respeito à questão negra e à materialização de políticas públicas para a negritude brasileira, a questão indígena é o contrário, né? O México, ele, obviamente, né, porque nós estamos aqui entendendo que há um revés demográfico, temos aqui no Brasil muito mais negros e negras e muito menos indígenas, e a realidade mexicana é exatamente o contrário. Temos muito mais indígenas e muito menos
negros e negras. Então, aquilo que serve para nós como referencial para o avanço da negritude no Brasil, em termos de políticas públicas, pode ser levado para o México, e o que acontece no México, né, no que diz respeito ao cuidado, né, e ao amparo aos indígenas, pode ser trazido ao Brasil e servir de exemplo para o avanço, para a percepção do contexto brasileiro, lembrando que há 500 anos atrás nós tínhamos, pessoal, algo estimado aí em quase 10 milhões de comunidades indígenas espalhados em comunidades no Brasil. Hoje, nós temos menos de 1 milhão, né? Isso tem que querer dizer alguma coisa sobre o genocídio da população indígena, portanto, né, o relatório merecia esse ponto, merecia um ponto tratando dessas questões, dos nossos irmãos e irmãs indígenas, traçando esse paralelo entre a realidade internacional e a realidade brasileira, né? Então, eu rumo para o fim, né, do relatório, tratando dessa questão. Por favor, Madu. E aí, pessoal, enfim, Madu pode, se quiseres tirar a apresentação, e aí nós tivemos a oportunidade, só finalizando, João, também, né, de sair do ambiente mexicano, né, eu tive a honra de apresentar o prólogo do meu novo livro, lá numa feira que é referencial, né, que é a Feira Internacional do Livro de Cuba. Fomos passar, né, 15 dias em Cuba, né, e conhecemos, né, o movimento de resistência negra cubana e de mulheres num congresso no México, né, e aí depois fizemos a ponte, fomos convidados e fomos para lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero dizer é que tomem muito cuidado, toda vez, lembra, né, que forem sair do país, tenham isso, se forem sair, eu não estou dizendo que ninguém tem que sair, não é isso, pessoal, tá? Mas, porque isso também nos gerou toda uma discussão, né, toda uma necessidade de adequação, enfim, e tal, né? Mas eu tive a honra de poder, nem todos os colegas foram, né, para Cuba, mas eu tive a honra de ir, e que também é um ambiente, é um outro mundo, é uma outra percepção de mundo e de vida, uma experiência que jamais vamos esquecer. Eu tive a oportunidade de apresentar lá o prólogo do meu livro, as colegas, tivemos uma mesa, né, dos nossos colegas da cátedra, lá nessa feira internacional, que reúne pessoas do mundo inteiro em Cuba, né? A Havana para esse evento, literalmente para, tudo gira em torno desse evento, e também fomos com companheiros e companheiras mexicanas, porque há uma ligação muito próxima, né? Sobretudo de Havana com a cidade do México, né? Enfim, México ajuda muito Cuba, né? E podemos conhecer lá a realidade cubana, em especial, essa visão fantástica, diferente, né? Vou usar a expressão diferente, que é motivo para uma outra conversa. Depois retornamos ao México, né? Obviamente, mas também podemos correlacionar essas realidades, né, e ampliarmos aí os nossos conhecimentos, né. Eu sei que o tempo avança, né, já passamos, inclusive, do tempo que o João havia nos delimitado, então eu quero te entregar a palavra, mas antes te dizer o seguinte, né, esse trabalho, né, essa possibilidade de estudo, trata de algo muito sério, pessoal. Trata de uma oportunidade ímpar, né, para aqueles e aquelas que puderem sair do Brasil, independentemente se através da cátedra ou não, enfim, né, e para aqueles que têm a pretensão de minimamente contribuir com a coletividade, na minha ideia, né, e nessa minha brevíssima jornada, razão maior da vivência, né, no exato sentido, no exato exemplo do que a minha ancestralidade me deixa. A minha ancestralidade me deixa um ambiente melhor, eu tenho por obrigação, né, a minha ancestralidade aos meus filhos e a coletividade tentar contribuir minimamente para um ambiente que avance, né, no que diz respeito à erradicação das segregações. Então, para quem puder passar por essa experiência, aproveite muito, né, viva essa experiência, imerja, né, sim, faça o que nós chamamos de turismo acadêmico também, porque vão estar em ambientes novos, tem que fazer mesmo, né, enfim, né, aproveitem essa oportunidade, lembrem que isso é fruto, sobretudo quem vai viajar pela cátedra, de um esforço de pessoas, de mulheres e de homens, né, do João, da professora Joana, de nós que fomos antes, né, para que isso existisse na estrutura dessa universidade, não só da UFSC, mas das outras universidades que participam, né, e não foi por acaso, teve gente que perdeu noite de sono, que lutou, que luta até hoje, que dedica o seu tempo para que nós pudéssemos usufruir disso, porque se não fossem essas possibilidades, se não fosse a educação pública e os programas vigentes no Brasil, pelo menos na minha realidade, desde sempre, torno a dizer, eu tenho praticamente meio século, né, mas já fiz mais de uma graduação, mais de um mestrado, mais de um doutoramento, todos públicos ou com bolsa, né, através dos programas
do nosso Brasil, né? De governos atentos, sensíveis a questões que, na imensa maioria do tempo, na história recente do Brasil, foram negligenciadas. Portanto, nós não somos mais lidos como corpos tão incômodos assim, e temos a obrigação de dizer que não somos corpos descartáveis, né? Que aqueles que estão vindo, né, eles merecem mais espaço e merecem avançar. Né? Essa é uma obrigação, penso, né, para nós. Né? Por fim, nós vamos, eu mencionava ao João, né, nós vamos para um outro ambiente agora, que não é um ambiente também tão fácil, né, que é um ambiente europeu. Eu vou ir com o meu orientador para um trabalho de alguns dias na Europa, né? E a gente já sabe também um pouco do que vai, né, do que encontra no continente europeu e tal, mas são esses desafios que dão sentido à nossa jornada, pessoal. Portanto, independentemente de para onde nós formos, né, sobretudo através da pesquisa, da boa pesquisa, porque é a boa pesquisa que vai refletir naquilo que vai acontecer na sociedade, né, nós não podemos prescindir da ideia de que nós temos a obrigação de contribuir, de deixarmos um ambiente melhorado, a despeito das nossas trajetórias individuais, obviamente, né? E eu finalizo, entrego a palavra para vocês, dizendo aquilo que nós bem sabemos, né, desde sempre, que é a referência máxima da cosmogonia e da vivência, né, africana a partir da nossa ancestralidade. Eu só poderei ser, efetivamente, né, se todas e todos nós de fato formos. É o Ubuntu, né, pessoal? Na minha leitura, somos elos da mesma corrente, e não há razão nem porquê de não compreendermos isso. Quanto mais demorarmos, tanto mais difícil será a tarefa de avançarmos enquanto coletividade e garantirmos a nossa presença nesses espaços lidos como dignos. Gratidão por tu me ouvires, com esse respeito, com essa parceria aí. Eu entrego novamente a palavra para vocês. Querido João, muito obrigado por essa oportunidade, meu irmão, mais uma vez.